Qual foi o pecado que Eva realmente cometeu no Éden? Ao contrário da papinha de criança que costuma ser ensinada no sistema religioso, não foi uma cobrinha falante, um animal literal que teria enganado Eva e induzido Eva a comer uma maçã, e que essa maçã teria o efeito de contaminar completamente Eva e posteriormente contaminar Adão e toda a humanidade. Não foi isso que aconteceu. Foi algo muito mais sério, muito mais grave, por isso que as consequências foram tão piores. E primeiro, para já deixar bem claro, não foi uma cobrinha falante, um animal literal que enganou Eva. Foi o próprio Satanás que enganou Eva. E Satanás era chamado de a serpente devido à sua antiga patente angelical, que era de serafim. Até porque as formas de dragão e serpentes são associadas à patente angelical serafim, tanto que a palavra seraf, do original em hebraico, várias vezes na Bíblia, é traduzida como serpentes ardilosas ou serpentes de fogo, aludindo aos serafins. A própria Bíblia, em Apocalipse 12, 9 e 20, no verso 2, respondem e chamam Satanás de a antiga serpente, pois ele era aquela serpente que estava no Éden. Não era ali um animalzinho falante literal, era o próprio Satanás, e ele sim era mais astuto do que Eva, por isso que conseguiu enganá-la. Sim, Satanás era tanto serafim quanto querubim. Alguns anjos que possuíam um nível de alta confiança do Criador e uma alta capacidade possuíam mais de uma hierarquia, como era o caso de Satanás. Dito isso, então vamos à transgressão que Eva realmente cometeu. Eva consumiu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E árvores no campo espiritual, como era o caso do Jardim do Éden, são pontos específicos de energia, e não árvore como nós conhecemos nessa dimensão que hoje nós estamos. As árvores do nosso mundo apenas apontam para como é a árvore no campo espiritual, só que é diferente. Tudo no mundo espiritual é a base de energia, frequência e vibração. E o interessante é que a palavra conhecimento, nesse contexto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no original, é Da'at, e Da'at deriva de outra palavra hebraica, que é Yada. E Yada é o verbo conhecer no hebraico. E o curioso é que o verbo conhecer no hebraico, várias vezes na Bíblia, aludem a relações íntimas, como no contexto de Gênesis 4:1, onde fala que Adão se deitou com a sua mulher, e ali a palavra original utilizada é Yada, pois no hebraico são utilizados vários eufemismos para indicar as relações íntimas. Então, notando o significado das palavras no original desses contextos, dá para se perceber que esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal estava completamente ligado à parte de reprodução, à parte de relações íntimas. E esse fruto era uma energia tão forte dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, capaz de alterar completamente o sentido de quem consumia esse fruto. E quem não estava preparado o suficiente para consumir dessa energia, a pessoa simplesmente se corromperia. Era necessário um certo amadurecimento para consumir desse fruto, o que não era o caso de Adão e Eva. Por isso que o Criador proibiu que eles consumissem desse fruto. Então Eva consumiu desse fruto e seus sentidos das partes de relações foram abertas. E ela ali, depois de ter aberto o seu sentido de relações, teve uma relação com o próprio Satanás. E depois ela, já contaminada, após ter relações com Satanás, ela também teve relações com Adão. E ali também contaminou seu marido. E a prova de que o contexto realmente indica isso é que em Gênesis 3:7, quando fala que Adão e Eva conheceram que estavam nus, a palavra original que é traduzida como conheceram é Yada, a mesma palavra que em algumas passagens da Bíblia aludem a relações, como o caso de Gênesis 4:1. É por isso que após o pecado, Adão e Eva ficaram com vergonha e cobriram suas partes íntimas. Antes eles não tinham vergonha, mas após o pecado eles cobriram suas partes íntimas. Se o pecado não teve nada a ver com essa área, como é pregado no sistema religioso, então por que eles cobririam logo as partes íntimas, se em tese não tem nada a ver? Por que as punições de Eva foram exatamente direcionadas a essa área? Eva foi punida a sofrer dores de parto. Eva tinha em seu ventre 2 sementes, 2 linhagens, e Eva foi considerada a mãe de todos os viventes, e o desejo de Eva seria para Adão. Todas essas punições de Eva indicam que o pecado foi exatamente nessa área, de relações, de reprodução.
Se o pecado foi só a desobediência, como é pregado no sistema religioso, então isso seria dizer que essas sentenças que o Criador deu para Eva e também para Adão são aleatórias e não possuem sentido nenhum, e que todos os elementos citados nesse contexto de Gênesis 3 são apenas abstratos, aleatórios, e não possuem um significado literal, só que o Criador não trabalha dessa forma, e toda a punição que ele dá é de acordo com o erro que a pessoa comete. Isso é muito simples de entender. Então é esse que foi o pecado de Eva. Ela fornicou com Satanás e depois, já contaminada, teve relações com seu marido. Por isso que a humanidade é tão corrompida nessa área. Esse é que foi o pecado. Foi muito mais grave do que simplesmente só consumir de uma fruta, pois não tem nenhuma menção na Bíblia de que esse tal fruto era uma maçã. Isso foi uma invenção que foi acrescentada depois. Mas é isso, sempre busque pela verdade. E não se contente com esses fermentos que são ensinados no sistema religioso, que são literalmente só para crianças, para pessoas que não questionam e não vão mais além nas escrituras, pois a verdade está aqui. Basta a gente estudar sempre com auxílio e direcionamento do nosso Criador, pois aí sim nós encontramos a verdade.